Somos estrangeiros, cansados de andar. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Saiba Agora. Hoje eu trouxe para vocês um tema bastante interessante, que é onde é que estavam os homens de Deus durante o Covid-19. E temos aqui como convidado um pastor da Igreja Pentecostal que nos vai falar gratificantemente sobre este tema. Mas antes quero convidar-vos a subscrever o meu canal e a deixar um like no vídeo. Feito isso, vamos então à entrevista. So many pieces all back together now. What's your vision? Mais uma vez, boa tarde, caro pastor. Muito boa tarde, sim. Seja bem-vindo ao meu canal. Muito obrigado pelo convite. E contamos com o apóstolo também nas próximas ocasiões. Ok, com certeza. Indo especificamente ao tema. A pergunta que não se cala, pastor, é onde é que estavam os homens de Deus durante o Covid-19? O pertinente. Pronto, onde é que estavam os homens de Deus nesta fase, né, do Covid-19, o famoso coronavírus? Primeiro, os homens de Deus estavam em suas casas, porque foi decretado um estado de emergência e que todo mundo, sem exceção, automaticamente de políticos, pastores, etc, todo mundo deve estar confinado em sua casa. Nós estávamos em nossas casas orando e obedecendo naturalmente o estado de emergência decretado pelo Presidente da República. Porque como pastor, a Bíblia diz, em Romanos 13, deixa eu frisar o capítulo, Romanos 13, diz que nós devemos respeitar as autoridades estabelecidas. Uma vez que a autoridade estabelecida decretou um estado de emergência, então nós devemos estar e obedecer em nossas casas. Claro, né? Em nossa casa, onde estivemos mais em prontidão, em oração a favor do mundo, a favor da África, especialmente a favor de Angola. Estávamos orando, estávamos buscando a presença de Deus, estávamos a clamar pela nação. Ok, muito bem. Mas, pastor, há uma outra pergunta que tem causado bastante turbulência nas redes sociais. Por que nenhum pastor ou homem de Deus se prontificou a ir até onde estavam todos os doentes e curados? Digo o seguinte: primeiro, houve pastores, ouvi publicações e tive colegas e pastores que estavam disponíveis, não é, para naturalmente se disponibilizar, chegar onde estavam os doentes e orar para os doentes, obedecendo assim em Marcos capítulo 16, versículo 17, né? 15, 17, dizendo: e depois todo mundo pregar o evangelho, curar os enfermos e porão mãos sobre os enfermos e curarão. É a palavra de Deus, é a Bíblia que diz. E nós queremos nisso, mas não tivemos aceitação. E por isso que não houve, se calhar, pastores, não é, a serem apresentados para intervir diretamente com os doentes, mas houve disponibilização de vários pastores a nível de Angola, do mundo afora, para orar a favor dos doentes, com certeza absoluta. Queira, por favor, acredito eu que o pessoal lá do outro lado deve estar se perguntando, não teve aceitação por parte de quem? De pastores que publicaram, mostrando a sua disponibilização, e chegamos de partilhar essa publicação, mas pronto, não tivemos êxito. Havia disponibilidade sim, mas não tivemos essa oportunidade, porque nós queremos que Deus é Deus de todo o tempo. A mesma pergunta seria feita também: onde estava Deus neste momento? Deus está onde sempre esteve. Quando Daniel foi colocado na cova dos leões, quando os discípulos foram decapitados e outros foram mortos, queimados, Deus estava no seu trono. E Deus está sempre no seu trono. E os homens de Deus estão aqui para servir o reino de Deus nessa terra, mas nós também obedecemos ordem do governo, mas estamos disponíveis para orar para qualquer enfermidade segundo a Bíblia. Isso é para nós que queremos na Bíblia. Mas uma pessoa normal, natural, que não compreende as coisas do Espírito, ou outros ainda que se dizem cristãos, mas não creem em cura, pode naturalmente dizer que isso é mentira, isso não é verdade. Mas nós que cremos no Evangelho, nós que cremos e temos fé em Deus, sabemos que para Deus nada é impossível. Nada é nada. Nada é impossível. O pastor nigeriano T.B. Joshua fez uma declaração nas redes sociais de que o Covid-19 terminaria a 25 de março, mas até o momento o Covid-19 continua a desestabilizar famílias e a ceifar muitas vidas.
O que é que tem a dizer sobre isso? Pronto, eu apreciei naturalmente a declaração profética, vamos assim dizer, do profeta T.B. Joshua, nigeriano, dos pastores mais renomados no mundo e na África. Ele fez essa declaração e não aconteceu como está, mas eu creio que nós podemos dizer alguma coisa, podemos profetizar, podemos falhar como homem. E o facto de ele profetizar alguma coisa não dar certo, não me dá autoridade eu chamar ele falso ou verdadeiro, ou falso profeta por isso. Porque tem várias profecias que ele já declarou e houve êxito, como um ciclone que aconteceu em Moçambique, por exemplo, e outras atividades, quedas de aviões, helicópteros, etc. Ele já teve essa graça de profetizar e teve êxito. Mas desta vez não teve êxito e pronto, um erro. Aconteceu. Mas se não teve, se Deus é quem fala, por que o homem de Deus alega não teve êxitos? Será que Deus falha? Será que realmente foi Deus que falou uma palavra para o profeta T.B. Joshua? Ok, é muito complicado dizer que se foi Deus ou não, né? É muito complicado dizer se foi Deus ou não, mas quando Deus fala, está falado. Quando Deus fala, e se cumpre. Então não posso afirmar naturalmente que foi Deus ou não Deus. Eu sei que ele profetizou em nome de Deus e a profecia não se realizou. E atenção, Deus é perfeito. Deus pode falar alguma coisa e não dá data, não dá mês, não dá tempo. E eu ouvindo alguma coisa, eu posso estabelecer data e dia daquilo que Deus falou. Então o Deus que fala é perfeito, mas o homem que recebe para transmitir é perfeito. Então automaticamente tem essa ligação que às vezes a profecia é certa, mas como foi anunciado, o momento que foi anunciado, às vezes não foi o momento certo ou orientado pelo Espírito de Deus. Este é o meu ponto de vista a esse respeito. Acredito eu que depois desta fase, os angolanos em particular vão descrer nos homens de Deus. Qual é o argumento que o pastor tem para que reconvença os angolanos em particular a crer no poder de Deus e especificamente no homem, no servo de Deus? Okay. O que eu posso dizer é o seguinte. O mais importante não é o homem de Deus curar, o mais importante é Deus curar. E Deus ao curar pode usar qualquer forma. Deus ao curar pode usar o homem, pode usar a ciência, pode usar qualquer coisa, qualquer pessoa para curar. O mais importante é Deus curar. A forma de como Deus curar depende de Deus. Deus pode curar usando homens de Deus, Deus pode curar usando a ciência, a medicina. Como aconteceu no cego de Betesda, né? No cego, e quando ele chegou e falando com Jesus, conversando com ele, disse que para você ser limpo, ser livre dessa cegueira, vai e banha no tanque de Siloé. E ele foi banhar. Jesus tinha poder e autoridade de curar aquele homem na hora, no momento, mas lhe mandou ir banhar no tanque de Betesda. Isso quer dizer que? Isso quer dizer que tanque de Betesda, o tanque de Siloé poderia ser um médico, poderia ser um medicamento adicional, mas Jesus não curou ele pessoalmente, usou outros meios para ser curado. Então eu acredito que Deus pode ter usado outros meios para curar. E outro argumento que eu dou é o seguinte: nós não adoramos Deus pelos milagres, nós adoramos Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz. A nossa intenção de buscar a Deus, de adorar a Deus, de servir a Deus, não é pelas coisas, é pela sua essência, é pelo seu poder, é pela sua majestade, é pelo seu senso de Criador. Então nós não podemos dizer que Deus não existe, ou os homens de Deus não existem, porque passamos numa fase em que todo mundo, claro, esperava cura, esperava libertação e não houve da medida que nós queríamos. E outra coisa que eu vou dizer é o seguinte: nós precisamos entender que o Evangelho em Angola, claro que pode baixar, como pode subir, mas eu creio que vai subir, porque o cristianismo em si já enfrentou vários problemas. O cristianismo em si já enfrentou várias realidades, mas o cristianismo nunca morreu. E o cristianismo não vai morrer por causa de uma Covid-19. Não, os servos de Deus não vão ser desacreditados por causa desta situação. Uma outra coisa pode acontecer, mas nós acreditamos que Deus vai restaurar. Nós acreditamos que Deus está agindo. Nós acreditamos que Deus vai fazer. Nós acreditamos que o Espírito de Deus é capaz de convencer as pessoas. E o pastor acha que se ele trouxessem agora um indivíduo que esteja infectado com Covid-19, o que o apóstolo acha que aconteceria? Bom, eu creio, eu não acho, eu creio, tenho plena certeza. O que aconteceria, ele ficaria curado. Por quê? Porque eu creio na Bíblia Sagrada como a palavra divina, como a palavra inspirada.
Se a Bíblia está a dizer que devemos orar para os doentes, nós devemos orar para os doentes. Se Deus quiser, na sua soberania, no seu poder, ele ficará curado, ele ficará livre. É a missão do pastor dar vida pelas ovelhas. Se trazer um doente, eu não posso me ausentar. Se trazer um doente, eu não posso fugir. É como um médico. Como é que ele vai fugir uma operação? Como é que vai fugir uma doença? Tem que enfrentar. É como um professor. Como é que ele vai fugir um aluno que não está a se adaptar, não está a assimilar? Deve procurar meios, mecanismos para poder o aluno se adaptar e aprender. Não pode fugir o aluno. Da mesma forma, se a Bíblia está a dizer que nós devemos orar e nós queremos que ele vai ficar curado ou vai ficar livre pelo poder de Deus. Pondo em risco assim, claro, a minha saúde e a saúde da minha família. Mas eu teria que fazer esse serviço naturalmente, porque a Bíblia diz que porão mão sobre os enfermos e curarão. Mateus 10 disse que Jesus chamou os 12 discípulos e ordenou que eles pregassem o Evangelho, que eles expulsassem demônios, que eles pudessem curar. Então eu creio que ele estaria bom e eu estaria disponível para orar em nome de Jesus. E gostaria de terminar o raciocínio dizendo que o Evangelho é fé, e fé é loucura. A ciência não pode compreender a fé, porque para a ciência o que está fraco, mas na fé não, quem está fraco está forte. Na ciência o que é servido é o Senhor, mas na fé cristã o que serve é o superior. Então há uma discrepância entre o ponto de vista científico e o ponto de vista de fé. Fé é loucura, fé é acreditar num homem de 33 anos que morreu, ressuscitou e nos salvou dos nossos pecados para todos aqueles que creem. Isso é que é fé. O que eu tenho a dizer, mesmo dentro do cristianismo tem duas correntes ideológicas, né? Tem os que creem no cessacionismo, que é os milagres cessaram. E tem outra corrente que é os continuistas, que creem que os milagres continuam, né? E eu sou continuista. E como construindo, eu vou dizer o seguinte: os milagres não ficaram só no tempo de Jesus, ou na época de Jesus e na época dos apóstolos, não só. Apesar que a Bíblia já foi canonizada, ou seja, já foi terminada, apesar que Jesus já morreu, já ressuscitou, os discípulos já morreram, mas eu creio o Deus que usou Jesus Cristo, o Deus que usou os apóstolos não está morto. Se Deus que usou as pessoas para fazer milagre não está morto, não cessou, eu creio que os milagres acontecem até agora. Eu creio que a cura acontece até agora pelo poder de Deus, não pela minha magia, não pelas minhas forças, não pelo meu querer, mas pela palavra de Deus eu quero que os milagres, os sinais aconteçam. Por exemplo, dormir e acordar, para nós é um milagre. Muita gente, porque se colocares um aparelho de alarme ou despertador numa campa, ainda que tocar 1000 vezes, o morto não vai ressuscitar. Então quero dizer que acordar também é um milagre. O facto de nós estamos a falar que é um milagre, o facto do irmão, da senhora, do senhor que está do outro lado a nos olhar também é um milagre. Eu quero dessa forma. O pastor tem alguma mensagem para os que nos assistem em casa? Sim, tenho, claro. Eu quero deixar uma palavra em momentos difíceis como este que estamos a viver, de pandemia, estado de emergência. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus, confia, tenha certeza que com Deus tudo é possível. E a minha oração é que Deus possa te abençoar e a tua família. Muito bem, então desta forma tivemos a entrevista com o pastor Reis, da Igreja Pentecostal. Quero convidar-vos também a não se esquecer de subscrever o meu canal e deixar um like no vídeo. Contamos com a vossa audiência na próxima entrevista e teremos mais novidades.